Olá, tudo bem? Eu sou o Kaká Mendes e esse é o canal Zé Kaká, o Curioso. E hoje nós vamos falar, o nosso tema hoje é o seguinte: bom sono, boa vida. E eu particularmente eu tenho umas brigas com o sono, eu vou até perguntar para a nossa querida doutora que vai participar da entrevista. E, aliás, não só eu, muita gente com muitas dúvidas sobre sono, tá? Então eu quero que você fique aqui nesse vídeo, porque você tem que lembrar que o sono é vital. O sono, ele é fundamental para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Dormindo bem, você vive bem e vive até mais. Eu tenho certeza que a doutora vai concordar comigo, tá bom? Então, antes de chamarmos a doutora, eu queria que aqui embaixo tem um botão de inscrição, você faz a sua inscrição, você deixa o seu like, você compartilha e você aciona o sininho para receber outros vídeos. E na nossa tela, nós temos o enorme prazer de receber a doutora Andréa Bacelar. A doutora Andréa Bacelar, ela é neurologista, ela é médica do sono e ela é presidente da Associação Brasileira do Sono. Doutora Andréa, muito prazer em recebê-la aqui no nosso canal, viu? Como vai, Cacau? O prazer é meu. Espero contribuir e tirar tantas dúvidas, né, que a população tem a respeito de sono, qualidade de vida. Vamos lá. Ok, doutor. Não, como eu já fiz um preâmbulo dizendo, nós recebemos várias perguntas que eu quero passar com a doutora e possivelmente, como são muitas, nós faremos 2 programas se a doutora concordar. Certo, doutora? Vamos sim, vamos sim. Legal, legal. Eu queria perguntar para a senhora, para começar, para gente, para eu fazer para eu poder ver uma régua, para eu poder ter certos parâmetros. É, para a gente ter boa qualidade de sono, e depende muito da idade, né? Depende muito da faixa etária. Rapidamente, como é que a gente pode dividir, fazer uma régua para a gente ter uma ideia de, o idoso tem que dormir tantas horas, o jovem tantas. A gente consegue fazer isso, doutora? Consegue, sim. A gente tem uma recomendação da Sleep Foundation, que é uma fundação americana, que ela recomenda a ontogênese do sono. Então, desde o bebê, que dorme de 16 a 20 horas, até o super idoso, que dorme de 6 a 7 horas. Então, a gente tem realmente um decréscimo de sono durante a vida. Isso por quê? Pelas próprias funções do sono. Quer dizer, o idoso dormir 7 horas não é doença, não é problema. O idoso passar a ter um sono bifásico não é problema. O bebê tem o sono polifásico, ou seja, ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Depois, de 2 a 5 anos, a gente tem um soninho da manhã, um soninho da tarde e a maior parte do sono à noite. Após os 5 anos, acabou o cochilo, o sono durante o dia. Eu já concentro na fase escura das 24 horas o sono. Então, ele passa a ser monofásico dos 5 anos até lá a terceira idade, quando pode ser por características próprias, né, da idade, da inapetência, da falta de produtividade, de atividade, haver a necessidade de um cochilo, provavelmente pós-almoço, e um sono à noite. Então, isso tudo é normal. Também o sono, existem fases do sono. N1, sonolência, transição. N2, sono leve. N3, sono profundo. E R, de sono REM, de movimento rápido dos olhos. Então, o bebê tem 50% de sono REM, 50% dessas outras 3 fases, que são chamadas não REM. E ao longo da vida, isso também vai diminuindo, essa necessidade, dessa quantidade de sono REM, ela vai diminuindo e a gente fica ali entre 20% e 25% da quantidade de sono REM nas 24 horas. Por quê? Porque quando a gente nasce, o nosso cérebro é imaturo, completamente imaturo. A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. E aí entram as funções do sono. Então, a gente precisa dormir para que essas funções aconteçam
e eu me desenvolva e mentalmente, cognitivamente, fisicamente, para poder estar adequado por faixa etária. Entendi. Doutora Andréa, quando a gente eu fiquei meio triste agora, doutora Andréa, desculpa. A senhora falou aí 6 a 7 horas os super idosos. Eu, infelizmente, apesar de ter 59 anos, eu acho que eu estou na faixa, eu acho que eu estou bem errado, porque eu estou na faixa dos super idosos, porque eu estou dormindo no máximo 6 horas, 5 horas por noite. Então, já estou, pelo olhar da senhora, já estou vendo que eu estou fazendo coisa errada. Quando pessoas como eu, doutora Andréa, não estão cumprindo basicamente essa regra da faixa etária, o que, que acontece com o nosso organismo? Então, mais um conceito, Cacá, isso aí é média de faixa etária, de normalidade. Existem extremos de normalidade, quer dizer, pessoas que precisam de menos tempo para dormir do que aquela faixa etária e pessoas que precisam de mais tempo para dormir. Mas isso é exceção. Quando é que a gente sabe isso? Poxa, eu dormi 5 horas, acordei espontaneamente, estou disposto fisicamente para viver o meu dia, meu cérebro está cheio de ideias, etc. Ok, eu estou precisando de um tempo total de sono menor do que a minha faixa etária. Entretanto, o que a gente sabe e o que é gravíssimo é que a população dorme e vem dormindo, principalmente nessa vida contemporânea, nessa vida moderna, nas grandes cidades, com a pandemia, vem dormindo menos do que precisa. E aí, dormindo menos, muitas vezes voluntariamente, porque a gente tem a privação de sono voluntária, quer dizer, eu até posso dormir, se eu deitar, eu até durmo, mas eu não quero, eu preciso resolver isso, aquilo, outro, me comprometi, eu vou aumentando a minha jornada e despertando mais cedo, fazendo essa restrição de sono. Isso é voluntário. E existe também pessoas com problemas de sono. Eu tenho ambiente adequado, eu tenho um tempo adequado, mas eu não durmo. Eu durmo mal. Então, isso é involuntário. E as duas condições vão gerar consequências. Quer dizer, não temos dúvida que essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Entendi, entendi, doutora Andréa. Nós recebemos, como eu disse para a senhora, várias perguntas, eu já vou começar, porque é muita gente com muita dúvida. Eu vou até abrir aqui a nossa caixa de mensagens. Vou começar com a primeira pergunta que vem de Fortaleza, do Ceará. É a Célia. Ela diz o seguinte, doutora Andréa: meu filho tem 14 anos. Há aproximadamente 3 anos, com muita frequência, durante o sono, ele fica agitado e às vezes grita e chora. O que que é isso, doutora Andréa? A gente, 3 anos, ele estaria com 11 anos, pré-adolescência. Há uma grande possibilidade da gente estar falando de uma parassônia. Parassônia é uma alteração do comportamento durante o sono, em que existe ainda uma imaturidade do sistema nervoso central para esta faixa etária, e ele acaba tendo uma interseção de vigília durante o sono profundo. Então, ele pode falar, gritar, chorar, caminhar, né? O sonambulismo é uma parassônia. Existem pessoas, por exemplo, que têm enurese noturna, faz xixi na cama até mais tarde. Por quê? O esfíncter, lá, a gente tem uma expressão dele e ele tem que estar contraído. Se eu tenho uma imaturidade, ele vai relaxar no momento de sono profundo e eu não consigo conciliar isso. O que eu posso dizer para ela é que, na grande maioria das vezes, essas parassônias são benignas e vão desaparecer com a idade. E privação de sono, que é um problema do adolescente, a gente vai falar disso. Estresse, preocupação, dormir pouco, dormir em horário irregular, baladas, essas questões pioram a parassônia. Então, eu tenho um sono mais agitado se isso estiver acontecendo.
Entendi. Agora, uma pergunta minha, doutora Andréa, eu vi esse termo e eu não conhecia. O que que é paralisia do sono, doutora Andréa? Paralisia do sono, primeiro eu queria não preocupar as pessoas. Todo mundo pode ter na vida passado por um momento de paralisia do sono e isto não ser doença, que nada mais é do que acordar e não conseguir se mexer. Então, eu estou consciente, mas eu estou encarcerado no meu próprio corpo. Isso acontece por alguns segundos, um minuto apenas, mas parece uma eternidade pela manifestação, pelo desconforto que é essa sensação. Então, isso aí acontece quando a gente novamente acordou com um despertador, quer dizer, eu fui acordado e eu não respeitei o meu ritmo biológico, estou muito cansado, ou eu dormi fora do meu horário, dormi de tarde, por exemplo, isso pode acontecer eventualmente. Entretanto, se isso está acontecendo frequentemente, precisamos buscar ajuda do neurologista, do especialista em sono, porque existem outras manifestações, como ataques de sono, muita sonolência, perda de força muscular quando me assusto. Aí a gente pensa numa outra doença, num outro transtorno, que é raro, mas existe, que é a narcolepsia. Entendi. A senhora detalhando, engraçado, e eu já passei, acho que todo mundo deve ter passado por isso, e dá uma sensação de agonia, né, doutora? Porque você vê que você está acordado, mas parece que você não consegue acordar. É uma coisa muito agonizante. Acho que eu já passei por isso mais de uma vez. Deixa eu pegar aqui mais uma. De Osasco, São Paulo. Ana Lúcia. Não, desculpa, tem uma outra aqui. Ah, não, é essa mesmo. Ana Lúcia, Osasco, São Paulo. A Ana Lúcia, ela mandou para a gente a seguinte mensagem para a senhora. Trabalho de meia-noite até às 6 da manhã. Durante o dia, durmo direto umas 7 horas. Então, ela trabalha de madrugada e dorme de dia, né? Dorme direto umas 7 horas. Eu me sinto muito bem, mas já me disseram que trabalhar à noite e dormir de dia não é muito saudável. É verdade, doutora Andréa? Ana Lúcia, trabalho em turno é um problema, sim, mas eu vou especificar um pouquinho mais. Hoje, um quinto da população brasileira trabalha em turno. Quando a gente tem dois tipos de produção de hormônio, que são os neurotransmissores. Alguns só são produzidos durante o sono, independente do horário que a gente dorme, e alguns só são produzidos à noite, e que coincide com o horário de sono, ou são produzidos durante o dia, que coincidem com o horário de vigília, porque nós somos seres de sono noturno escuro. Ora, se vai chegando a noite, eu vou tendo hormônios que promovem sono, é o meu horário biológico de dormir, e eu estou me preparando para ir trabalhar, é lógico que tem uma discrepância, né? É incongruente essa situação. E o contrário, 7 horas da manhã eu estou chegando a casa para dormir e eu tenho hormônios de alerta, de atenção que são produzidos durante a vigília. Então, existe um descompasso interno, biológico, e externo no horário cronológico. Logicamente, também existe um outro conceito que é o cronotipo. Nós podemos ser matutinos, nós podemos ser vespertinos, ou seja, eu posso preferir à tarde e à noite eu funciono melhor e aí eu quero ir dormir de madrugada e eu quero continuar dormindo pela manhã, não gosto de acordar cedo. E o contrário são os matutinos, dormem cedo e gostam de acordar cedo. Se você, Ana Lúcia, é vespertina, ou seja, para mim tá bom, eu não me incomodo de dormir 3, 4 horas da manhã.
Tudo bem, eu não estou dormindo 3, 4 horas, eu estou dormindo 6, 7 horas. Eu estendi um pouquinho. Mas é diferente daquela pessoa que 9 horas da noite a bateria já está acabando porque ela gosta de acordar cedo. Ela inverte totalmente o ritmo. Algumas pessoas que são vespertinos extremos, né, gostam da madrugada, não sofrem tanto esta mudança, mas que existe um desajuste, existe, e por isso até são empregos com insalubridade, né? Se ganha um adicional pelo emprego ser noturno, porque existe uma questão de saúde em médio e longo prazo. Eu li, doutora, sobre essa dúvida da Ana Lúcia. Eu li uma época que eu trabalhei há muitos anos, nos anos 80, eu trabalhei de madrugada em rádio, né? Porque eu trabalho em rádio há muitos anos. Eu li um trabalho, trabalhei uns 2 anos, 1 ano e meio, não lembro, que a gente trabalhando de madrugada, a gente perde, eu acho que é 20% da capacidade normal. Isso é real? Você tem menos, Não, você perde, perde alguma perde. coisa? A questão é quanto. Quanto é essa questão do individual? Uma pessoa que está acostumada a acordar às 5 da manhã e precisa de 8 horas de sono, 9 horas da noite ela já não é ninguém, ela já não consegue conectar, ela já está com excesso de substâncias, né, que promovem sono que foi acumulado durante o dia. Então, aí essa pessoa ficou acordada meia-noite, ela está 3 horas acordada, 2 horas da manhã, ela está 5 horas acordada. Ela não renderá absolutamente nada. Então, é muito individual, mas que certamente, se eu estou fora do meu ritmo, fora do meu hábito convencional, meu alerta não estará o mesmo, a minha tomada de decisão não será a mesma. Entendi, doutora. Doutora Andréa Bacelar, nós recebemos aqui uma pergunta, e a gente é democrático, eu vou passar para a senhora, que para mim é meio inusitada, eu nunca tinha ouvido falar. O José, da capital de São Paulo, ele mandou a seguinte pergunta na nossa caixa de perguntas. Mais de uma vez sonhei que estava me masturbando e quando acordei eu realmente estava. Aí ele pergunta: isto é normal, doutora? Eu nunca tinha ouvido falar, viu, doutora? Isso é normal. Quer dizer, isso pode acontecer. Durante o sono REM, aquele R, é um momento muito interessante, porque a gente tem o nosso tônus muscular totalmente relaxado, a gente não se mexe. O nosso cérebro tem uma atividade elevada, semelhante à atividade acordado. Por isso é que a gente sonha, a gente tem uma atividade onírica nesse momento. Nesse momento, eu também posso ter um aumento da tumescência peniana. Então, o homem pode ter uma ereção neste momento. Se, eventualmente, esse sonho é erótico, isso pode gerar, sim, uma ejaculação acontecer. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é a chamada sexônia, que aí é um transtorno, aí não é fisiológico. É uma parassônia, né? Eu falei que parassônia é o quê? Uma alteração de comportamento. Sonambulismo é uma parassônia. Existe uma parassônia chamada sexônia, em que o indivíduo ou tenta um ato sexual com seu parceiro ou sua parceira, ou ele se masturba neste ato. E isso ele não lembra, ele tem completa amnésia ao fato. Quando acontece com o parceiro e a parceira, as pessoas reclamam ou contestam e tudo, e o outro não lembra, né? Tem uma amnésia completa ao fato. E isso, às vezes, tem que ser tratado se isso é muito frequente, se está atrapalhando a relação. Entendi, doutor. Que coisa, hein? Agora, a próxima pergunta vem de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, é do Gilberto. Doutora, tenho tido muitos pesadelos nos últimos tempos. Eles são quase que diários. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar a não tê-los, para não ter tantos pesadelos, doutora André? Olha, isso foi uma queixa mundial nesse momento de pandemia, né? A prevalência de pesadelos aumentou muito.
Então, vamos explicar um pouquinho essa questão do sonhar. Um mito dizer, não, eu não sonho, eu tenho muitos anos que eu não sonho. A gente sonha toda noite. A gente não lembra do nosso sonho na maioria das vezes. A gente entra em sono REM de 4 a 6 vezes numa noite normal, de um sono normal, adequado. Então, teoricamente, a gente teria que lembrar de 4 a 6 sonhos. Por que a gente não lembra ou a gente lembra do último? Porque é o momento do despertar, então a gente está mais perto daquele sono do sonho. O que é pesadelo? É um sonho de conteúdo negativo, de conteúdo ruim. Muitas vezes esse conteúdo é tão expressivo que eu desperto depois e eu lembro por conta disso, porque eu despertei após o pesadelo. E nessa pandemia, o que acontece com esses sonhos? Eles não têm nenhuma veracidade, né? A gente não pode dizer que isso vai acontecer, que isso aconteceu, que isso é uma realidade, mas existe uma mistura da vivência diurna com a vivência de um sonho, de um filme que a gente viu, com o que está guardado no nosso HD, e aí a gente mistura. Não, eu estava naquela série com aquele ator, mas numa casa que eu tinha na infância, e aí eu fui violentada. Enfim, um pesadelo. Então, não existe compromisso com a verdade, esse pesadelo. E na pandemia, como a gente está vivendo muitas questões muito ruins, muito difíceis, né? Muitas notícias desagradáveis, lutos, perdas, hospitais lotados, ausência de vacina, corrupção, roubo, desemprego, ausência de contato, né? Não vejo familiares, não me divirto, isso não está acontecendo. Então, esse conteúdo negativo do sonho aumentou muito. Então, é um fato, né, que isso está acontecendo. O que a gente faz? Existem fármacos, existem medicações, né? Se isso está incomodando muito, precisa procurar ajuda, porque existem medicações controladas que podem ajudar. E o que a gente pode fazer em casa e o que a gente faz em terapia, por exemplo? A gente revive o pesadelo e tenta um desfecho diferente, consciente. Então, eu estava sendo violentada, mas aí na hora eu consegui brigar e sair correndo e não aconteceu nada, e ele foi preso e está tudo bem, o final foi feliz, por exemplo. Então, a gente tenta construir um desfecho melhor, um desfecho agradável, para que a gente minimize esses pensamentos ruins durante o dia. Entendi, entendi. Agora, uma pergunta pessoal, doutora Andréa Bacelar. Quem tem muita sonolência durante o dia, tem algum distúrbio? Essa pergunta é muito importante, tá? Muito. Então, vamos lá. Primeira causa, a gente já falou lá no começo. Se eu me privo de sono, não durmo aquele tempo total recomendado para a minha faixa etária, eu estou devendo sono. Então, durante o dia, eu estou mais embotado, eu estou mais sonolento, eu estou mais cansado. Se eu estiver numa situação monótona, numa condução, numa aula no escuro, numa palestra chata, a tendência é cochilar. Então, isso é uma situação. Agora, existem muitas outras questões que geram sonolência excessiva diurna. Uma delas, muito importante também, e que é pouco diagnosticada, é a apneia do sono, que é a parada. Existe uma obstrução na garganta e o ar não passa enquanto eu estou dormindo. Eu não posso depor contra ou a favor se eu tenho ou se eu não tenho apneia, nem se eu ronco ou se eu não ronco, né? As pessoas, você ronca? Não, eu não ronco. A gente não pode dizer, a gente está dormindo, a gente não pode dizer se ronca ou se não ronca, né? Às vezes a gente até acorda com o nosso ronco, né? Então, nessas situações, sim. Mas se eu tenho alguém que me diz, você está roncando, se eu acordo sonolento e fico sonolento durante o dia, se eu estou sobrepeso, se eu não faço atividade física,
eu tenho muitos indícios de que eu possa estar parando de respirar à noite. E aí, eu estou falando essa prevalência porque 30%, um terço da população brasileira entre 40 e 60 anos, tem apneia do sono. Então, a gente diagnostica pouco, porque eu tenho que ir no médico, porque eu tenho que estudar esse sono, eu tenho que fazer a polissonografia, que é aquele exame que eu fico monitorado com vários eletrodos e faço esse diagnóstico. Hoje, com uma grande facilidade, que é fazer em casa. Hoje, a gente tem aparelhos portáteis e a gente pode fazer esse exame de polissonografia na nossa cama e fazer, com isso, o diagnóstico que eu estou parando de respirar. E aí a gente tem um arsenal terapêutico, né? Que aí é individual, eu posso desde operar vários tipos de cirurgia, como usar uma máscara, como usar uma placa, como repor hormônio, enfim. Aí a gente tem que individualizar caso a caso. Mas isto é muito frequente. Pressão alta tem uma associação muito grande com a apneia do sono, uma via de dupla mão. Pressão alta gera apneia do sono gera pressão alta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as consequências que a apneia do sono gera na nossa vida. Doutora Andréia, eu vou partir para a última pergunta desse nosso primeiro programa, e aí no próximo vídeo a senhora soluciona mais algumas dúvidas para a gente. Agora, essa nossa última, deixa eu abrir aqui, é da Andréia de Guarulhos. Trabalho durante o dia e à noite faço um curso de EAD, que é aqueles cursos à distância em casa, né? Na maioria das vezes, eu vou para a cama sem sono. O que é que eu faço? Ela, na maioria das vezes, pelo que eu entendi, ela deita e não consegue dormir. Aí o que a pessoa faz, doutora? Conta carneirinho, toma chá, tem alguma coisa que dá para fazer? É um grande problema, porque o nosso cérebro, ele não desacelera, a gente não tem uma chave, né, que a gente desliga, a gente vai desacelerando. E hoje, eu ficar na tela, na frente da tela, muito próximo à hora de deitar, eu diminuo a produção de melatonina. Então, é um fato, porque é na retina, atrás da retina, a gente tem o nosso marca-passo interno que diz produz ou não produz. Só que, quando eu estou na tela, eu estou dizendo, é claro, está claro, não é hora de melatonina. Então, eu vou adiando essa curva de produção de melatonina. Então, isso é um fator. O segundo fator é a atenção. Eu estou ali preocupado, aprendendo, anotando, interagindo, fazendo sinapse. Para eu dormir, o que a gente tem que fazer? Diminuir essa atividade neuronal. Então, estar efetivamente contra a corrente. O que a gente pode fazer? Tentar colocar um filtro na tela, né? A tela fica mais amarelada quando a gente filtra a luz azul, ou comprar um óculos que filtra essa luz azul. Isso é uma forma de minimizar o problema. Às vezes, fazer uso de melatonina horas antes é interessante, mas aí o médico tem que ajudá-la, né, nesse sentido. Tentar, no momento da aula, já anotar dúvida, preocupação, tudo que vai surgindo na cabeça, já vai anotando, né? Eu estou aqui na aula, eu estou aqui conversando com você, mas aí eu lembrei, o dentista, esqueci de ligar para o dentista, amanhã eu não posso esquecer desse compromisso. Então, já vamos anotando isso tudo para ir esvaziando, para ir diminuindo essa situação. E aí o banho morno da vovó funciona, sim, né? Eu relaxo mais a musculatura e a perda de calor, o corpo resfriando do banho morno, também ajuda na promoção do sono. Que legal. Doutora Andréia Bacelar, doutora Andréia é neurologista, e eu vou me despedir da senhora agora, doutora Andréia. No próximo vídeo, a gente responde outras perguntas, tá bom? Ah, ótimo.